Bom dia. A segunda palestra do simpósio em comemoração aos 30 anos das ASBRAP será Genealogia, Mineração de Dados, o que e onde procurar, com Marco Polo Teixeira Dutra, Fênix Silva. Marco Polo nasceu em Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, é funcionário aposentado do Banco Central do Brasil, licenciado em Matemática e Física pela Universidade de São Paulo, USP, mestrado em Economia pela Escola de Administração Fazendária, ESAF, do Ministério da Fazenda, fez curso de extensão em Ciências Políticas pela Universidade de Brasília, UNB, cursou Latim, Grego Clássico e História da Língua Espanhola na mesma UNB. Foi membro do Instituto Genealógico Brasileiro e atualmente pertence aos quadros do Colégio Brasileiro de Genealogia, da Genealogical Association of Nova Scotia, Canadá, do New England Historic Genealogical Society de Boston, Massachusetts, Estados Unidos, além da ASBRAP. Pesquisa a própria família e as famílias fundadoras nos estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo e Goiás há mais de 40 anos, sendo mantenedor do site www.marcopolo.pro.br. Com vocês, Marco Polo. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer imensamente ao Carlos Isolde pelo convite para participar dessa sessão histórica, né, que é o 30º aniversário da ASBRAP, e dizer que, da mesma forma que o Mário Luiz, eu me sinto aqui pequenininho, porque eu vejo na plateia gente com provavelmente muito mais qualificação que eu para falar sobre o assunto que nós vamos desenvolver. Como foi dito, eu mantenho esse site chamado assim, de a sala de estudos, e meio que, sei lá, imodestamente dividido em salões, para separar a temática, né? Então, tem um salão verde destinado a viagens, que não são propriamente um guia turístico para dizer onde se acomodar, onde comer. A ideia é mostrar como é que são as pessoas, como é que é a cultura, como é que é a língua, a formação histórica, a formação linguística. Então, tem 617 páginas, o que mostra que eu preciso viajar um pouco mais, né? É uma página de história que é basicamente voltada para pré-história e proto-história. Também não é voltado para descrever os grandes reinos, as grandes conquistas, os imperadores. Igualmente, é focado mais na população, nas pessoas, como é que desenvolveu, como é que as populações migraram pela Europa, Ásia, etc., etc. Esse aqui vai ter uma grande atualização, porque eu comecei a estudar um pouquinho de genética para entender como é que as migrações funcionaram, né? E com elas levando as famílias linguísticas, enfim, vai ficar melhor. E a genealogia, o Salão de Genealogia, que é o mais visitado, e que, por conta disso, meio que eu escolhi o tema, porque nele eu vejo a quantidade de pessoas que têm uma certa dificuldade com informação, o que pode encontrar, como pode encontrar, onde pode encontrar, e, com isso, às vezes fica parado na primeira ou segunda geração, fica meio que bloqueado. Ele tem algumas genealogias prontas, mas o foco mesmo é onde você pode procurar, quais são as instituições, que tipo de arquivos, índices, eu coloco sempre que alguém colabora também, o que eu pesquiso, relação de livros paroquiais, livros notariais, etc. Bom, vamos fechar o foco, né? Porque não tem como abraçar o mundo inteiro, né, de uma vez só. Então, qual o público-alvo? Provavelmente não é muito vocês que estão aqui.
que é gente extremamente capacitada e que conhece. Para mim, vai achar até um pouco chato o que eu vou falar. É mais essas pessoas que têm essas dificuldades que a gente vê nas redes sociais, no WhatsApp, no Facebook, e mesmo nos e-mails que eu recebo. Outra coisa, outro público-alvo são os historiadores, porque a gente tem conversado com muitos, tem mostrado coisas que surpreende que eles não consigam saber que existia, né? Então, aparentemente, está havendo muita pesquisa em fonte secundária e muito pouco em fonte primária. Eu até contei um caso ontem, numa reunião que tivemos, houve um evento histórico lá na minha terra, lá em Campos Goytacazes, onde uma matrona teria entrado a cavalo na Câmara para tirar os vereadores, que eram déspotas, etc. Provavelmente é uma narrativa, mas, de qualquer forma, houve esse evento. Está baseado num evento real chamado lá de Revolta dos Fidalgos. E eu consegui uma cópia da ata da Câmara, onde o negócio tudo começou, né? O que detonou todo esse quiprocó. Aí essa professora, que era professora de uma universidade, professora de história da universidade, ela olhou com bastante interesse, né? E, a certa altura, virou para mim e candidamente perguntou: em que língua está escrita? Né? Quer dizer, mostra assim, pouca familiaridade com a documentação original, né? Muito bem. Outro condicionante, um leque temporal. É claro que a gente podia desenvolver alguma coisa sobre Idade Média, sobre mesmo Idade Moderna, mas eu fiz um corte que vai mais ou menos das primeiras levas de colonizadores até meados do Império. Tá? Eu não avancei muito mais, mesmo porque essa coisa da Lei de Proteção de Dados, né, de certa forma, ela funciona com a memória histórica das pessoas, né? A vovozinha, tal, de repente, ela não era exatamente como a gente imaginava. Então, é bom deixar isso de lado, cada um que cuide do seu. A abrangência geográfica. Como foi dito na apresentação do Gustavo, eu pesquiso Espírito Santo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, São Paulo, o que não quer dizer que essas coisas não valem para os outros estados, porque são todos baseados na mesma legislação. Então, os tipos de fontes que eu vou falar aqui valerão para outros estados em que eu não conheço os arquivos, mas provavelmente vai se achar coisas semelhantes. Bom, vamos lá. As fontes, a gente sabe que são as fontes orais, que são provavelmente as mais ricas, né? Com 10 minutos de conversa, você quase que monta um livro, mas também elas têm certos vieses. Você tem a memória, que começa a falhar, né? Então você vai misturando fatos, né? Você tem aquela seletividade própria do ser humano, né? O meu vovozinho, que era general, foi herói da Guerra do Paraguai, eu sei muito dele. Aquele outro, que era um bebum lá, que foi achado na poça de vômito, eu já não conheço muito bem, é outra gente. Então, ela tem certas limitações. Bom, as primárias que nós vamos falar, as secundárias, ou seja, são informações de outros, né, que pesquisaram e nos relataram, elas são muito importantes, são interessantes, tem também algumas, todo mundo erra, né? Pode haver alguma... A genética, que o Mário Luiz falou bastante, e que não é minha área, eu vou simplesmente dizer que existe. Bom, as fontes primárias, por que eu acho que tem assim, uma relevância primordial? Primeiro que a confiabilidade, né? A informação está sendo passada diretamente para mim pelo interessado. E lembrando que havia algumas, vamos dizer assim, um certo controle social, porque, primeiro, quando era para o padre, você estava, de certa forma, falando com Deus, né? Você não vai dizer uma mentira para Deus, né?
quando você estava falando para um oficial, qualquer um escrivão, você está falando com o Estado, né? O risco de prisão é sempre iminente. E quando você fala para qualquer um que seja, as cidades eram minúsculas, eram vilarejos, né? Tinha, sei lá, 1.000 pessoas, 1.500, todo mundo sabia aqui, mas não, você não é filho do Manuel, você é filho do João, cara. Toma vergonha. Segunda razão para você ir buscar dados em fontes primárias, a autossatisfação. A adrenalina que gera é muito diferente, né? Pois todo mundo conhece a história do Arquimedes, né, que saiu pelado, gritando, Eureka, Eureka, né? Achei, achei. Agora, alguém conhece a história de algum frangote do ensino médio que saiu gritando, achei, achei, porque ele leu num livro o princípio de Arquimedes? Provavelmente não, né? Então, essa é uma coisa... Quem já descobriu um bisavô, um trisavô, um pentavô, um sei lá quanto avô, que não era conhecido, sabe o tipo de satisfação que isso aí produz. Um outro coisa é o princípio de cientificidade. Quando você vai buscar na fonte primária, você, de certa forma, está checando o que houve em fonte secundária, está checando outras fontes. E a ciência funciona assim, né? Você descobre qualquer coisa, sei lá, um teorema, descobre um princípio físico, qualquer coisa, você publica e os outros vão revisar para ver se aquilo lá realmente funciona. E, com isso, a ciência progride e também a informação vai se depurando até você ter um grau de certeza muito grande de que aquela informação está correta. Bom, é claro que existem alguns pré-requisitos, né? Você tem de querer mesmo, né? Tem empenho. Se você falar, eu tenho esse dado que você quer estar ali na padaria, então tá bom, depois eu vou lá ver. Esse camarada não vai muito longe, então, senão que ele não está muito interessado. Atenção a detalhes. Quando você vê um documento, às vezes você acha, achei com o nome do avô e ponto, dá como encerrado. Mas não, às vezes lá adiante vai ter coisas muito mais interessantes ou que complementam. Acho que o Mário Luiz falou de a história da família, né? Além de você sempre pôr nome de pai, avô, etc., que fica aparecendo na lista telefônica, né? Você agrega uma biografia às pessoas. As pessoas passam a ter assim, uma história, né? Noções de paleografia, tá? Isso aí, se você não tiver conhecimento de paleografia, vai suar, vai sofrer. E outra coisa é o conhecimento de estrutura e a história das organizações civis religiosas. Você vai procurar, eu não achei a certidão do meu avô lá em, sei lá, Quiprocó da Serra. De repente, Quiprocó da Serra, naquela época, pertencia a outro lugar. Então, se você não souber onde pertencia, vai ser difícil você procurar esse documento que você quer. Então, é bom ter algum conhecimento dessa estrutura. As estruturas são civis, né? São os cargos e funções públicas, e geográficas, vilas, bairros, distritos, cidades, nas religiosas, bispado, freguesia, capela. Então, meu bisavô foi batizado em Santana, Paraíba. Não, mas naquela época não era freguesia, era uma capela de alguma outra freguesia. Então, a história que vai te ajudar nessa busca. Bom, existe um livro muito interessante que descreve funções públicas e cargos no Brasil colonial. Essa é a publicação do Arquivo Nacional. Isso aí é um instrumento de apoio bastante interessante não só para genealogista, historiador também. Aliás, quando eu falei lá do meu público-alvo, eu queria incluir os historiadores, se não o fiz. Para estudar a estrutura, a evolução de bairros, de vilas, de freguesias, tem 3 livros interessantes. Provavelmente outros estados também terão coisas semelhantes. Mas você tem os municípios opônimos fluminenses para o estado do Rio,
você tem a província de São Paulo, o nome diz para onde, e Dicionário Histórico e Geográfico de Minas Gerais. Então, nele você tem um monte de informação de como é que fosse formando organizações políticas, sociais e religiosas dos lugares. Bom, as fontes primárias, né, elas são de caráter religioso, administrativo, civis ou então privadas, fontes privadas. As religiosas vêm do direito canônico, ou seja, decisões conciliares, bulas papais, e regulam a administração de sacramentos, proteção de fé e doutrina da Igreja. E aqui fazer um outro tipo de restrição. Quando eu falo em igreja, eu estou falando em igreja católica, apostólica romana, que é basicamente as que têm informações importantes para as nossas pesquisas. Outras igrejas talvez tenham alguma coisa, mas parece que não são tão genéricas e tão amplas quanto... Então, quando fala igreja, ouça-se igreja católica. As administrativas civis derivam do direito positivo, Constituição, leis, decretos, medidas provisórias, etc., e serve para a governança do Estado e para regular direitos e deveres dos cidadãos e a propriedade. E as privadas são óbvias. Pois não. Aqui dando microfonia. As fontes religiosas, como nós vimos lá, que tem níveis hierárquicos diferentes, bispado, etc. Vamos ver se precisa de trocar de microfone. Pode ser. Desliga esse, vamos ver se o outro também. Opa! Bom, microfonia. Porque está embaixo da caixa de som. Deixa eu só aqui. Isso. Se for fica mais bonito, né? Bom, vou dar para o lado de cá. As fontes religiosas, elas estão no âmbito paroquial, né? Em geral, são fontes que diz respeito à administração de sacramentos e é uma excrescência, registro paroquial de terra, que não é competência dos párocos, mas houve um decreto que determinou que eles fizessem, eles fizeram. No âmbito da cúria, ou seja, nos bispados, arcebispados, existem as habilitações matrimoniais, habilitações sacerdotais. E há também um específico, que são os processos no Santo Ofício, que normalmente se refere a crime contra a fé ou normas da Igreja. Então, detalhando um pouco mais, a administração dos sacramentos, a gente procura, primeiro, a igreja onde o sacramento foi ministrado, né? Normalmente, você foi batizado, casou, etc. Tá, entendeu de novo? Vamos aguardar. Era só a questão da caixa de som mesmo? Alô? Agora, restituído. Então, a administração dos sacramentos, a gente normalmente busca na igreja. Alguns bispos determinaram que esses livros fossem recolhidos ao cartório eclesiástico, se não o livro, pelo menos uma cópia. Então, se não achar lá na igreja matriz, onde aconteceu, procurar no arquivo do bispado. E tem o site, como o Mário Liston bem descreveu aqui, o Pan-Family Search, que publicou vários desses livros, e existem alguns outros, como a Slave Society, da Universidade de Vanderbilt, Canadá, e a Endangered Documents Archive, da British Library. Esses dois aqui são mais ou menos a mesma coisa, o mesmo acervo.
A Slave Society copiou os livros lá da Cúria de Niterói e o Endangered Documents Archive ele fez uma cópia, né? Bom, e os arquivos, os registros paróquios de terra, a maioria está no Arquivo Nacional, mas existem alguns também, né? Por exemplo, o Espírito Santo foi achado, até a nossa colega Margarete Silva copiou os de Cariacica, enfim, há também em alguns estados. Bom, a base religiosa dos sacramentos, o Concílio de Trento determinou o casamento. Especificamente, mandou registrar casamento, tanto que nos registros de casamento a gente vê lá, de acordo com o Sagrado Concílio Tridentino. Os outros sacramentos não saíram diretamente do Concílio de Trento. A Constituição Diocesana de Lisboa, em 1536, tornou obrigatório o registro de batismo. Há batismos anteriores, há lugares na Itália, na França, em que os registros batizados vinham desde 1350, por aí, mas era mais um cuidado do pároco, não era uma determinação digamos, universal. Em 1614, foi estabelecido obrigatório registro de óbitos nos livros. Eu confesso que eu li o Missale Romano do Papa São Paulo V, que foi desse de 1614, eu não achei essa determinação, mas pode ser que eu tenha lido pela metade. Bom, todas essas exigências foram assim, consolidadas no Código de Direito Canônico. O atual é de 1983, que no cânon 535 diz cada paróquia, haja livro, tal. Então, ele dá toda a obrigatoriedade dos párocos de guardar esses livros. Bom, aqui é uma mera descrição do conteúdo. Isso aí é super conhecido, eu não vou entrar muito em detalhe, a não ser destacar que no nome dos padrinhos costuma ter surpresa. Né? Esse é o resto lá, não, mas no padrinho, às vezes, você acha um avô que tem lá o nome da mulher dele que você não tinha, ou então é uma avó que é a madrinha, pode ter surpresa. Casamento também todo mundo conhece. O enfoque eu daria aqui na declaração de impedimento canônico. Nós vamos ver adiante o porquê que isso aqui é importante. O livro de óbito também, né? E, às vezes, ele tem testamento e é transcrito. Em geral, o padre transcreve a parte que interessa a ele, né? As missas que ele vai receber dinheiro por elas, etc. Mas tem outros que transcreve até completo. E esse que eu falei, essa excrescência, que é o registro paroquial de terra, decreto de 1154, isso aqui interessa bastante para historiadores, né? Porque dá nomes de lugares, tem as dimensões dos terrenos, para a gente saber se eram grandes propriedades, pequenas propriedades. Aqui, para o genealogista, às vezes, isso aqui tem interesse, porque ele pode ter recebido a propriedade de um pai, de um avô, de um tio, e o resto é informação complementar. Bom, depois passa para o nível da cúria, ou seja, dos bispados, arcebispados. As habilitações matrimoniais, sacerdotais também a gente acha nos arquivos das cúrias. Quais são esses tipos de processos? As habilitações matrimoniais, normalmente, proclamas ou banhos, porque há também uma determinação do concílio de que não podia casar parente, outras coisas. Então, você proclama em todas as freguesias onde os noivos um dia moraram, para ver se alguém lá acha algum impedimento. Então, havendo um impedimento, vem o processo de impedimento canônico.
Há também a obrigação de promessa e cumprimento de casamento, que isso também eu nem tinha notado muito, mas eu estou vendo no arquivo da Cúria do Rio, bastante comum, né? Uma noiva ou então uma mocinha lá que, né, cai na lábia de alguém e depois o fulano fica enrolando, vamos ver, vamos ver. Ela entra junto à autoridade eclesiástica e fala, esse camarada aqui prometeu casamento e nada. E muitas vezes o pároco a autoridade eclesiástica manda até prender o noivo até que ele, né, cumpra a promessa. Justificação de solteiro acontece que hoje, porque tinha internet, tinha um monte de... Na época, hoje tem internet, tem e-mail, tem um monte de coisa. Na época, para você mandar um processo, pedir um processo, ou em Portugal, ou numa freguesia onde você viveu, era lombo de burro, né? Demorava para burro. Então, o fulano, quando ia viajar, ia mudar de lugar, ele já fazia essa justificação, conseguia lá a certidão, punha no bolso e ia embora. Bom, as dispensas de impedimentos. Quais são os impedimentos canônicos? O de parentesco consanguíneo, casamento entre primos, primo com tio, etc. Parentesco afim, quando alguém ia casar com a viúva de um irmão, qualquer tipo de parentesco que não era consanguíneo. A cognação espiritual, que hoje em dia, acho que isso aqui não existe mais, que era o impedimento de você casar com um padrinho seu, padrinho de batismo. A desigualdade de culto, né, quando um anglicano ia se casar com um católico. A desigualdade de qualidade também não existe mais. Normalmente é um escravo, uma escrava casando com um homem livre. Bom, aqui vem a descrição das coisas, as informações de onde se pode extrair das proclamas, né? Naturalidade, nome dos pais, etc. Uma coisa que todos os processos aqui têm super importante é essa história de testemunhas. As declarações das testemunhas muitas vezes aclaram informações que não existiam nas petições ou que não existiam em outro canto do processo. Mas alguém lá, ocasionalmente, fala, não, eu conheci, ele era neto de fulano. Ou então dá informações sobre a atividade profissional dos noivos. Então, de novo, importante para a história e também para a história de família, a biografia do ancestral que você está buscando. Outra coisa, transcrições de assentos de batismo. Também é comum, e muitas vezes, eu contei, mas inúmeros, nas transcrições de certidão de batismo de livros que já não existem mais, ou que já não existiam mais na época, né? Então, o livro, o pároco, olha, não existia mais, aqui, o noivo, a noiva apresentou a certidão. Bom, as habilitações matrimoniais, eu já falei sobre isso aqui, né? Que a igreja proibia alguns tipos de casamento ou exigiam que houvesse uma dispensa. Uma coisa que muita gente tem um pouco de dificuldade quanto a esses graus de parentesco, né? Que eles são diferentes no direito civil e no direito canônico. No direito canônico, né, o grau, por exemplo, o segundo grau, você vai contando o grau, o número de gerações até o ancestral comum. Então, o primo, casamento de primos é porque um dos pais de um outro eram irmãos. Se eram irmãos, tinham um avô comum. Então, você tem o primeiro grau, que é do nubente para o pai ou mãe,
e o segundo grau, que era do pai ou mãe para o avô comum. E assim você tem, que eram parentes em segundo grau. Aqui tem alguns exemplos, né? Segundo grau. O primo, quando é segundo grau tingente ao primeiro, aí você faz a continha também. O cara casou com o tio, né? O avô comum é pai do tio. Então, para o tio é primeiro grau, e para o outro nubente é segundo grau. Então, segundo grau tingente. Há umas tabelinhas aí que facilitam a história, né? Bom, aqui também aqui você tem uma coisa importante, que é a descrição do impedimento, onde ele faz a descrição de toda a genealogia até o ancestral comum. Então, isso te poupa um monte de pesquisa, porque ele já vai te dando os pai, o avô, o bisavô. Acontece um negócio até bastante interessante. Lá pesquisando em Campos dos Goytacazes, uma vez os noivos estavam lá, foi meio que autorizada a casar. Aí uma vovozinha de 90 anos lembrou que o avô dela era irmã do avô, ou seja, aí você vê o número de gerações que você recua, né? O avô da avó, né, é irmão do avô, a avó do outro cônjuge. Então, quer dizer, isso aqui é bastante interessante, essa descrição do impedimento. Para o historiador aqui, primeiro quem faz história da igreja, saber que tipo de penitência que tinha, rezar com a vela acesa, de joelhos, durante tantas missas, né? Com curiosidade para genealogista e como interessante para historiador. Bom, a obrigação de cumprimento de casamento, basicamente as informações são as mesmas, né? Justificação de solteiro também são conhecidas, são as mesmas. Bom, depois vem o outro tipo de habilitação, que é a sacerdotal, né? Ou seja, as habilitações relativas ao sacerdócio. Ele tem as mais comuns que eu vi são a de vita et moribus, que é sobre da vida e dos costumes, ou seja, como é que se o candidato, né, não tem tipo de condenação, quer no tribunal religioso, quer crime de lesa majestade, ou seja, é perscrutada a vida e os costumes, se ele não é bêbado, se ele não anda com prostitutas, enfim, é toda a vida do candidato. O outro processo é o de gênere, ou seja, dos ancestrais, das origens. Aí já não é mais sobre o candidato, mas sim sobre os ancestrais dele, pais, avós, etc. Porque havia alguns impedimentos. É mais ou menos óbvio, né? Se eu vou ser propagador da doutrina cristã, eu não posso ser de outra doutrina, né? Não faz sentido. Se eu vou propagar a fé católica, eu não posso ser um bandista. Então, aqui que se fazia a verificação disso. A preocupação maior, antigamente, era judeu, né? Mas tudo bem. Patrimônio. Aí o processo de patrimônio para garantir que o candidato ao sacerdócio ele tinha renda suficiente, não precisava ficar extorquindo fiel, não precisava estar vendendo sacramento, enfim, não precisava fazer bobagem, né? Esses outros dois aqui são mais para... esse aqui para historiador de igreja, né? Que simplesmente o candidato para mudar de ordem, para ascender nas ordens religiosas, ele tinha que provar que tinha feito curso de canto, tinha feito curso de teologia, enfim. E oposição à paróquia é quando ele queria se candidatar a ser vigário de uma paróquia. Os elementos são semelhantes. Aqui vai ficar registrado, se alguém quiser depois olhar com mais cuidado. Nos processos de patrimônio, tem
um canto ali que eu presto um pouquinho mais de atenção, que são essas escrituras, né, do bem doado. Essa escritura, elas registram não só o local onde o bem se localiza, mas as dimensões, etc., e de onde esse bem foi conseguido, que às vezes esse bem veio de uma herança, de um avô, de um tio, tudo. Como dizia o saudoso genealogista Gilson Nazaré, né? Às vezes a gente tem de, né, tirar leite de pedra. Então, às vezes, um grãozinho de informação pode ser útil, que amanhã a gente conecta de um outro modo. E também nessas escrituras, elas, às vezes, vinham em cadeia. Ou seja, eu tenho a escritura onde alguém doou bem ao padre, mas também eu tenho a escritura de onde esse doador recebeu. Então, novamente, pode vir informação em cadeia. Bom, dispensa interstício, eu falei, né, de aprovar, fez curso de teologia, canto, etc., etc. Bom, agora o outro ponto, que é o Tribunal do Santo Ofício, né? O Santo Ofício foi criado para combater a heresia da Albigência, lá na Languedoc francesa e tal, e se criou um tribunal para fazer o julgamento. Esse tribunal depois expandiu as suas atribuições. Saiu só daquela combater heresia, mas vai para combater um monte de outras coisas. Apostasia, blasfêmia, venda, simonia, bigamia, feitiçaria. Esses documentos estão no Arquivo Nacional Torre do Tombo, né? Os que eu conheço, não sei se teria outro. E nesse aqui também os historiadores podem ter muita fonte de informação, não só genealogistas. Ao processo para familiar do Santo Ofício, ou seja, para fazer parte do corpo burocrático do Santo Ofício, né? Esse também é um processo que você vai encontrar busca de... Ele diz quem são pais, avós, etc., e aí vão se investigar se ele tem qualificação moral e doutrinária para participar como oficial do Santo Ofício. Bom, tem aí a série de elementos, principalmente aqui para genealogista. Isso aqui é um material gigantesco, no caso de acusação de judaísmo. Primeiro que primo acusando primo, avó acusando neto, tiro para tudo quanto é lado, né? E, ademais, depois é feita, para cada um é feito um processo. E todos eles vão descrevendo a sua própria genealogia, dizem onde são batizados, etc. Quer dizer, aqui é um repositório enorme de informação. Agora, saindo do âmbito religioso, indo para o âmbito civil, né? Tem no governo nacional informação. Essa aqui é muito importante, principalmente para historiador, esse aqui também, mas para biografias, esses dois aqui também são os genealogistas. Esse aqui, que acha basicamente eu achei no Arquivo Nacional e no arquivo em Campos, Goytacazes, também eu vi processos de tutelas e coratelas. E, bom, aqui onde procurar, né, alguns arquivos. No âmbito estadual, há censos populacionais, alguns nominais, outros estatísticos. Os estatísticos de muito interesse para o historiador, os nominais mais para o genealogista, embora também há informações em alguns deles que interessam aos historiadores. Aqui, por exemplo, no estado de São Paulo, os censos populacionais informam sobre produção agrícola, número de escravos, cargos
que às vezes é um ajudante, um alferes, um capitão. Um outro documento interessante é o registro de entrada de estrangeiros. Bom, aqui, alguns arquivos para procurar, né? Onde a gente acha dados, em São Paulo, o Arquivo do Estado, esse nosso aqui, Museu da Imigração, em Itu, o Arquivo Republicano, aqui Fes-Guizar, em Taubaté, no Rio, Arquivo Nacional, Arquivo Judicial, em Campos, o Arquivo Valdir Pinto de Carvalho, em Minas Gerais, Casa Setecentista e o Arquivo Municipal em Mariana, a Casa dos Contos, o Arquivo Pilar e Ouro Preto, o Arquivo José Savassi em Barbacena, o Museu Regional São João del Rei, em Goiás, a Fundação Frei Simão Dorve. Bom, as principais fontes são o governo municipal, são as atas da Câmara, os livros de postura municipais, os registros de concessão de foros, registro de eleitores, livros de registro de prisões, que não são livros muito comuns, eu só encontrei em Campos, livros de registro de correspondências oficiais, muito interessante para historiadores, livros de sepultamento de cemitérios públicos, lápides tumulares. As atas da Câmara, esse aqui também, principalmente para historiador, mas também para biografias, aqui aparece muita coisa interessante. Muita coisa interessante. Aqui um exemplo de uma lápide, né, que normalmente tem data de nascimento, data de falecimento. Os arquivos municipais tem em São Paulo, o Arquivo do Estado tem muita coisa aqui no município, o Arquivo Municipal Washington Luiz, o Arquivo Republicano novamente, Fes-Guizar, o Rio, mais ou menos eles se repetem, né? Bom, nos cartórios tem os registros civis, os livros de registro de testamentos e os livros de registro de notas. Os civis a gente conhece, né? Os nascimentos, que devem ser buscados principalmente no cartório de registro civil, onde aconteceu o evento. Está aqui a mesma coisa. Os registros de testamento, normalmente, são muito interessantes, tanto para historiadores quanto para genealogistas. A estrutura geral deles, né, quase todos os documentos, como o pessoal era bastante pouco alfabetizado, os documentos eram meio formulados, né? Eles tinham um padrão mais ou menos constante. Isso é bom para nós que vamos procurar. Quando você identifica o padrão do documento, aí você vai lendo rapidinho, porque você sabe em que canto você vai procurar a informação. Em particular, nos testamentos, ele começa com o nome do testador, data local, aí começa uma cacetada de dedicatória de missas, porque sabe o que é, né? O fogo do inferno está crepitando. Então, aqui nas missas, você encontra o nome do pai, oferta a missa para os pais, para tio, avô, vem os testamenteiros, local de enterramento. Aqui, o núcleo que interessa mais aos genealogistas e que, às vezes, eles ficam só aqui. E aí é um erro, porque aqui, muitas vezes, você acha informação bastante interessante. Num documento, num inventário que tinha testamento lá no Espírito Santo, por exemplo, o Espírito Santo tem um certo problema com documentação. A documentação lá é bastante pobre, bastante moderna, que as antigas não se sabe onde foram parar. Mas, então, num documento lá, num certo testamento, aqui na descrição dos créditos de dívidas, ele dizia que tinha uma dívida com o pai dele, dava nome, pai e mãe. É o único lugar onde achei o nome do casal. Em toda a documentação que eu já vi do Espírito Santo, foi o único lugar. Então, tá vendo? Estava escondido aqui. E, às vezes, as pessoas param aqui, ó. Param aqui e não seguem.
Os registros de notas são normalmente os dotes, escritura de compra de terras de escravos, empréstimos de dinheiro dos herdeiros, né? O dinheiro não fica parado, os herdeiros normalmente são menores. Enquanto isso, o dinheiro, tem gente que toma esse dinheiro a juros. As procurações, os contratos. As procurações aqui tem uma coisa assim que, às vezes, ajuda a saber para onde o fulano, ou o filho, ou o neto se mudou. Porque ele faz uma procuração e diz que mora num outro canto diverso de onde a gente esperava achá-lo. É que eu falei, cada um aqui tem uma fórmula própria, né? Não tem, aqui foge um pouco aquele padrão de um formulário. Bom, depois o inventário de bem, que eu até estive conversando com o nosso próximo palestrante, ele disse que em Portugal não se usa muito, mas aqui no Brasil usa bastante. E da mesma forma que o testamento, né? Bom, ele tem a estrutura, né? Onde vem a data e local de início do processo, na casa de qual oficial, ou seja, onde o inventariante se apresentou, das primeiras declarações, e aquele não é o PAC, novamente, aquele informa a data de óbito, que às vezes não existe mais o livro de óbito, mas aqui encontra a informação, se deixou ou não testamento, com quantas vezes foi casado, aí vem o rol dos herdeiros, quando a mulher é casada, geral dá o nome do cônjuge, se algum filho for morto, aí vem nome, idades dos herdeiros, normalmente o neto do inventariado, nomeação de tutores, que muitas vezes são parentes, é um tio, é um avô, a descrição de dívida, que novamente tem aqui, às vezes, aquela informaçãozinha interessante. Depois vem a partilha e vem situações supervenientes. Aqui também, normalmente, é muito rico de informações, porque eu peguei um processo de 1790 e pouco, se não me engano, em Minas Gerais, e ele se estendeu até 1900 e qualquer coisa. Então, você vê a quantidade de situações que não vêm aqui. Os herdeiros vão se casando, vão tendo filhos, os filhos vão se casando, e vai sendo tudo juntado, documentação. Vem cartas precatórias, aí você vai saber, não, tal filho, tal neto, não sei o que lá, mudou de um canto para outro. Então, realmente é prenhe de informações. Bom, e depois tem umas fontes privadas, né, que aqui, por exemplo, eu achei um documento, uma certidão de batismo em Campos, já acabou a pilha aqui, que há na Universidade de Coimbra. Quando ele foi fazer a inscrição lá na Universidade de Coimbra, ele levou a certidão e a certidão está arquivada lá. Então, achei. Então, isso aqui tem faculdade. Eu sei que é de São Paulo, a Universidade de São Paulo também há um livro sobre os bacharéis, os formandos, e que ele fala de idade. Então, provavelmente, quem escreveu deve ter encontrado certidões lá. Aí, esses dois aqui eu não sou muito familiarizado, leitura de bacharéis. Eu não sei se tem muito do Brasil. Toda vez que alguém advogar ou qualquer coisa, ele precisava fazer um processo como se fosse uma espécie de OAB colonial, né? E fiscatura mora é para o caso de área médica, né? Bom, aqui eu não sei se tem tempo. Qual é que são o tempo, presidente? Tá, então eu vou avançar só um pouquinho. É um apêndice, tá? A paleografia, né, do grego paleios, antigo verso, e grafé, que é uma coisa que nós devíamos, talvez até, conseguir que as BRAP, né, promovam certos cursos, porque você não consegue ler documentos antigos sem ter conhecimentos paleográficos.
Então, surge alguns tipos de problema quando você vai ler. Um é o tipo de grafia. Aí são as abreviaturas, que muitas vezes não são as que a gente usa hoje em dia. Uma grafia insegura, quer dizer, não havia uma grafia padrão. Toponímias, antoponímias arcaicos. Opa, agora eu fico devendo, esperando lá depois. Porque caçaram meu mouse. Puseram DDT no mouse. Pode ser aí. Então, vamos lá, voltar só um pouquinho. Bom, então vamos lá. Quanto a tipo de grafia, eu separei aqui alguns exemplos. Esse aqui é tipo de documento século XV, esse é do Arquivo Nacional do Torre do Tombo. Vê que, sei lá, ele lembra um pouco de arabescos, né? Não sei se a estética árabe ainda estava em vigor, mas ele lembra muito. Essa aqui é um documento do Arquivo Nacional. Né? Quer dizer, não é extremamente fácil de ver. Né? Acho que nós daqui só o professor Guilherme consegue ler isso. Aqui já é século XVII, já melhora bastante. Século XVIII, fica bastante melhor. Quanto à abreviatura, tem um livrinho que é recomendável, que é esse da professora Maria Helena Osheflexor. Ela, quem estiver tirando foto, depois, se quiser, pode... Acho que o presidente aqui vai autorizar, né, que baixe do site do... E você disponibiliza. Então, se ficar mais fácil. Tá? Esse livro é muito bom como instrumento de auxílio para as abreviaturas séculos XVI a XIX. Grafia insegura, quer dizer que não havia uma... O povo aqui, hoje, não é muito alfabetizado, na época você imagina como era. Né? Então, a diferença, por exemplo, o mesmo documento, na mesma página, o fulano pode escrever Álvares, Álvares, a mesma pessoa. Tá? No mesmo documento, na mesma página. Eu já vi Sebastião, Bastião, num testamento em São Paulo. Nomes flexionados. Né? Leitor, em vez de Leitão, quando é a mulher. Carvalha, Brandoa. Né? Às vezes é até difícil de você identificar, mas... A mesma coisa com topônimos, como, por exemplo, Itu. Itu, você já viu Itu, Utu, Itu, Outu, e é tudo a mesma coisa. Dá um certo trabalho. Também a antroponímia. Né? Nomes, dependendo do século que você está estudando, você vai encontrar Comba, Nunes, Brits, Aldonça, Briolange, Urraca, ou então, já no século passado, Coriolano, Agapito, Temísco, Teófilo. Agora, quando você chega, vem Wallace, William, Andréa, Gabriel, Soraya. Então, isso até é um marcador de época. Né? Serve até de marcador de época. Bom, aqui um exemplo de um documento típico, né? que a gente vai encontrar. Né? Não é nada incomum. Então, o que precisa? Se a imagem é eletrônica, de repente, pode melhorar com o editor de imagem. E, hoje em dia, como o Mário Luiz já falou, a inteligência artificial também ajuda nisso. Se for em papel, tem algumas coisinhas que aqui, dobra um cantinho, aqui... E isso aqui é muito comum, principalmente quando for documento eletrônico, isso é muito comum ter, e você não tem como escapar, a menos que você vá ao arquivo, peça o documento original e arrume.
Mas ele fazia desdobrar, desfazer as dobras, desamarfalhar, né? Tem até uns lugares aqui, ó, aqui embaixo está meio amarfalhado. Você vai lá e ajusta. E depois de trabalhar, o ideal é copiar integralmente, inclusive o pá, mouse, inclusive pedaços de palavras, está vendo? Um pedacinho aqui. Então, você, às vezes, esse aqui eu fiz um texto bem bonzinho, só tem um pedacinho aqui que tem fragmento. Mas é bom copiar, inclusive, os fragmentos, identificar a fórmula. Lembra que eu falei que todos os documentos têm um formatão, é um jeito genérico, né? É nome, depois a idade, tudo tem meio uma fórmula. Identificar os signos. Para identificar os signos, o ideal é você continuar lendo, achar o signo em outro canto onde você consiga identificar, né? E depois você volta e repõe naquele lugar que você não entendeu. E outra coisa é entender o contexto histórico, né, do texto, porque uma coisa que a gente vê muito nas pesquisas é a tal do conceito de contemporaneidade. O documento não é feito para nós, é feito para eles. Então, quando o fulano fala, eu faço divisa com a viúva Bernarda, todo mundo sabe quem é a viúva Bernarda, menos nós, né? Então, esse conceito é muito presente em todos os documentos. Você meio que tem de entender como é que era. Uma coisa bastante comum, por exemplo, nos processos de habilitação é chamar de raças infames, né? Tratando de judeus, tratando de escravos. É que a infâmia dizia respeito à doutrina e não à pessoa. Hoje a gente se escandaliza. Como? Racismo? Não, ele estava se referindo à doutrina. Ele era infamante doutrinariamente. Mas, se você não contextualizar, aí o negócio fica bravo. Aí, acho que... Deixa eu voltar aqui só para uma última informação, que é... essa. Bom, agradecemos aqui ao Marco Polo, né, pela palestra muito didática, que ilustrou bem, tanto para pesquisadores que já têm alguma experiência, quanto para outros que agora começam, às vezes, né, nessa aventura aí da genealogia. Então, agradecemos muito pela disponibilidade, e também o Marco Polo é um pesquisador muito experiente, ele tem o site dele, né, lá o que foi já falado, do Marco Polo. Vamos entregar também aqui o certificado de participação no nosso evento. Muito obrigado, viu? Valeu mesmo. E agora eu convido a todos para um brunch, um momento ali de confraternização entre todos nós. Agora, aí o lanche, a gente retoma aqui as atividades, 12h50. Então, temos aí 1 horinha para isso. 12h50 estamos de volta para homenagem aos fundadores da ASBRAP, também aos ex-presidentes e ao diretor mais longevo. E, por fim, não é mais idoso, é mais longevo na diretoria. É o decano da diretoria. E aí, ao final, teremos a palestra do Guilherme Maia de Loureiro, tá bom? Agradeço a todos.